Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Clínica Veras, onde nós vamos falar um pouquinho aqui sobre transplante capilar e harmonização facial e corporal. E aqui eu estou tendo a alegria de receber aqui 3 pacientes que se tornaram amigos. Um já era da família, que foi muito difícil fazer a cirurgia dele, já né? Era. E outros 2, graças a Deus, vêm aí aumentando a nossa família da Clínica Veras, que são nossos pacientes que vêm inicialmente como pacientes, se tornam depois amigos de longas datas. É isso que a gente quer sempre, trabalhar com a verdade, de maneira que o paciente possa se sentir confortável, tanto para se sentir bem com o seu resultado final, quanto para nos indicar depois, né? Que é importante, é o que eu cobro de todo paciente para me indicar. Então, senhores, eu estou recebendo aqui Salomão Lopes, nosso paciente que vem lá de Balsas, do Maranhão. Salomão, obrigado pela presença. Tá? Alex Coutrin, que vem também do interior do Maranhão, aí, vem falar um pouquinho da sua experiência que você teve aqui conosco na Clínica Veras. Obrigado pela presença. Obrigado. E Aldir Filho, Aldir Júnior, que está aqui com a gente, é um paciente que é daqui de São Luís, topou vir. Agradecer demais a vocês 3, porque eu sei que é difícil o paciente mostrar o rosto, falar sobre a experiência que teve, mas a gente está aqui, os homens hoje cada vez mais estão sendo adeptos a esse tipo de procedimento, tanto de transplante capilar como de harmonização, porque nós sabemos que isso influencia diretamente no nosso bem-estar, na nossa autoestima, e quando nós temos autoestima melhor, uma autoestima lá em cima, nós produzimos melhor no trabalho, nossas relações interpessoais são melhores, até nossa relação conjugal melhora. Então, senhores, muito obrigado por estar aqui hoje. Vamos falar da experiência que vocês tiveram, vou contar um pouquinho aqui da história de cada um e também falar um pouquinho aqui dos medos que... Eu vou perguntar os medos que vocês tiveram e vou falar os medos que eu, como médico, tive em realizar o procedimento de cada um de vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Pedro Veras, médico, diretor clínico e responsável técnico pelas Clínicas Veras, pela Clínica Veras de São Luís e de Brasília. Hoje, graças a Deus, somos um grupo grande, somos mais de 10 médicos e entre todo mundo da família, colaboradores, somos mais de 50, realizando aí tanto o nosso sonho de trabalhar em um ambiente harmonioso e principalmente trazendo a verdade no que diz respeito a nossas indicações, porque isso é importante. Às vezes o paciente chega com medo, né, Salomão? Chega com medo de realizar um procedimento. Com certeza. E aí a gente faz a indicação e acaba vendo que realmente a gente melhora essa questão do bem-estar, melhora a questão de como o paciente se vê. E isso é importante pra gente. Então, gente, eu quero começar pelo caso do Salomão, que foi o primeiro que eu convidei, a primeira pessoa que eu pensei, vamos gravar um podcast, eu digo, vou ligar para o Salomão, porque o caso do Salomão ficou excelente, a gente vai falar, inclusive, temos 3 casos excelentes aqui, mas nós vamos falar também de casos que não ficam tão bons, porque, como eu falei, a gente trabalha com a verdade. E no transplante capilar, eu sempre falo o quê? Que existem os resultados excelentes e os resultados medianos. E existe uma diferença muito baixa para o paciente sair do mediano para um resultado de excelência. Quando o paciente segue as orientações, quando o paciente tem uma boa característica e quando ele é bem informado também pelo médico. E a primeira coisa que eu falo para o paciente é sobre a expectativa dele com relação ao transplante. Tem paciente que eu tenho que tirar um pouco, quebrar um pouco da expectativa dele com relação ao transplante, para que ele não fique frustrado com o resultado do transplante e também da harmonização. Tá? Por quê? Porque o transplante, os resultados são variáveis de acordo com a característica do fio do paciente, a idade do paciente, porque determina diretamente se a calvície ainda vai evoluir muito ou não, e também o cuidado que esse paciente tem no pós-operatório, se ele segue as orientações, se ele está se expondo aos agentes estressores capilares, porque no transplante capilar nós tratamos apenas o fator genético. Tem inúmeros outros fatores que são, por exemplo, os chamados eflúvio terógeno, que aí são devido a estresse aumentado ou depressão, pós-infecções virais agudas como dengue, chikungunya, Covid, que está aí, nós estamos no meio de uma pandemia, faz cair bastante cabelo. Algumas anestesias, como anestesia geral, alguns tipos de cirurgia que levam a anestesia geral, nós vamos contar aqui o caso do Alex Coutrin, que um mês depois da cirurgia,
teve que fazer uma cirurgia com anestesia geral e deu um frio na barriga ali. Eu pensei, meu Deus, não vai ter resultado bom. Mas ele seguiu direitinho o tratamento e a gente conseguiu. Então vamos para o caso do Salomão aqui. Salomão, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. É um prazer lhe receber aqui. Conta um pouquinho aí pra gente da tua história. A história do Salomão é interessante porque ele... Paciente, você tem quantos anos, Salomão? Tenho 35 anos. 35 anos e ele começou a fazer protocolos para hipertrofia, não é isso, Salomão? Hipertrofia muscular, também tem um fator um pouco hereditário, né? Mas é algo que veio começando em torno dos... Acho que com 28 a 29 anos começou, mas bem lento, né? Mas após a utilização, realmente deu uma acelerada. Deu uma acelerada. Isso eu falei para o Salomão, que é o seguinte, ele já tinha um fator genético. Quando ele usou os indutores de testosterona, você usou qual foi? Oxandrolona. Pronto. Usou hormônios sintéticos, né, para aumentar a testosterona para níveis suprafisiológicos, que são a finalidade de anabolismo, né? Então, quando o paciente usa os hormônios para finalidades anabólicas, que é para aumentar o nível da testosterona acima do valor de referência, ele vai estar induzindo os fatores genéticos, entre ele a calvície. Tá? Então, assim, você já tem um fator genético e você ainda estimula esse fator, você vai estar o quê? Antecipando a sua calvície. Talvez o Salomão demorasse mais 3, 5 anos para atingir o grau de calvície que ele atingiu com 35, 34 anos. Só que ele estimulou e essa calvície veio mais rápido. Eu gosto de dar para o meu paciente o exemplo do câncer de pele. Se a família toda sua tem câncer de pele e você se expõe diariamente ao sol sem uso de protetor solar, você está o quê? Antecipando o seu câncer de pele. E a mesma coisa é com diabetes. Quem tem tendência a diabetes come muito doce, uma propensão maior a ser diabético, desenvolver a diabetes. Então, com a questão da calvície, é a mesma coisa. O que aconteceu com o Salomão foi isso. E aí Salomão veio um pouquinho... Quem trouxe o Salomão, na realidade, para constar foi um amigo, né? Foi um amigo. E aí esse amigo nosso em comum trouxe, ele veio aqui em São Luís, a gente consultou e decidiu fazer. Mas estava um pouquinho receoso, né, Salomão? Conta aí um pouquinho. Com certeza. A gente fica ansioso, fica com receio de não ter o resultado esperado, como você falou, né? Tem aquela ansiedade. Às vezes criamos uma expectativa muito além do esperado e acaba que pode causar uma frustração. Mas, graças a Deus, eu vim para cá com um amigo, né? Que já era amigo comum nosso, mas a gente não se conhecia ainda. E saímos, conversamos e foi muito rápido. Marcamos a cirurgia, fez os exames. Foi no dia 18/3. Estamos praticamente com 8 meses e, graças a Deus, o resultado tem sido muito satisfatório. Que bom, fico feliz demais. E o Salomão está com 8 meses, lembrando, o resultado final com apenas 18 meses, ainda tem 10 meses de evolução. Só que ele teve um resultado rápido, porque ele é um paciente que adere ao tratamento do pós-operatório, ele toma as medicações direito. O que nós fazemos? É que eu explico para o meu paciente sempre. O transplante capilar, imagina que você plantou uma mudinha ali e você precisa o quê? Regala essa muda diariamente, você precisa ver se a terra está fértil o suficiente. Quando você faz o transplante capilar é a mesma coisa, não é fazer o transplante e esquecer. Você tem que fazer o transplante e fazer o tratamento clínico. O tratamento clínico é apenas uma vitamina que nós passamos para o paciente para ele tomar diariamente e um inibidor do hormônio DHT, que é um antiandrogênico, que é o hormônio que causa calvície. Para quem não sabe, a calvície androgenética ela é desencadeada a partir de um hormônio chamado de DHT. Esse hormônio, ele é produzido a partir da testosterona, é por isso que quando você usa anabolizantes para aumentar a testosterona, você aumenta também invariavelmente o DHT, o que potencializa o efeito da calvície androgenética. Então nós usamos um protetor, um inibidor desse hormônio DHT para afastar, impedir, retardar o avanço da calvície do paciente. Isso é importante demais quando a gente fala de pacientes jovens, como Salomão, como Aldir, que a calvície ainda pode evoluir, né? É um caso diferente do caso do Alex Coutrin, que já tem acima de 55 anos. O paciente acima de 55 anos, a gente fala que o quê? A calvície já está estabilizada, então a gente não tem mais uma preocupação tão grande com
o antiandrogênico, como a gente tem nos pacientes mais jovens, né? E hoje está com 8 meses que Salomão veio, ele veio para o retorno do capilar. Foi. E aí aproveitou para a gente trabalhar um pouquinho da harmonização também. Ó. Agora, fala o que você falou para mim no consultório. A gente fez hoje pela manhã, o rosto dele ainda está um pouquinho inchado, mas já deu uma diferença. Já mudou. Você falou o quê? Você estava com mais medo da harmonização do que do transplante, né? Sem dúvida. A preocupação com o resultado da harmonização foi bem maior. Até porque aquela história, o cabelo não tinha, né? Mas só podia melhorar. podia melhorar. Agora isso aqui eu fiquei com medo um pouquinho de ficar alguma coisa mais avantajada, mas com pouco tempo de procedimento, chama, né? Pouco tempo de procedimento, eu já estou sentindo um resultado muito, muito bom. Que bom. É indolor também, deixar claro que é sem dor, né? O transplante capilar é totalmente indolor. O paciente, ele sente só uma picadinha aqui no braço, aquela mesma que você sente quando vai coletar sangue para fazer exame. Só sente isso. Na harmonização, você sente a mesma sensação que eu falo para os meus pacientes. Imagina que a tua esposa está espremendo um cravo no teu rosto. É mais ou menos a mesma coisa. É chatinho, mas é bem tranquilo para fazer. E não existe tempo de recuperação. O Salomão fez o procedimento aqui de harmonização, tem algumas horas só. Nós trabalhamos o ângulo de mandíbula, porque o terço inferior da face dele, mento, que é o queixo, o ângulo de mandíbula, demos uma empinadinha no nariz aí, e fizemos uma toxina botulínica para melhorar aqui a questão do olhar dele, que uma das queixas principais do paciente, é aquele olhar triste ali que ele referia. Ele vai melhorar, porque nós vamos elevar a cauda da sobrancelha dele. Isso. E a gente vai mostrar depois também o resultado dele, que ele já autorizou pra gente. E assim, qual era o teu principal medo no transplante capilar? Era de não ter o resultado, né? Não ter o resultado. E ele veio mais rápido do que você imaginava? Cara, veio bem mais rápido, sabe? Quando você faz o procedimento, você fica com aquele medo do cabelo não vir, você fica se olhando e tem todo um processo de queda, de nascer novamente. Nisso a gente tem medo de se frustrar, mas logo começa a desenvolver, você vê que não cai mais, aí é só alegria. Nos primeiros 2 meses, você não vê resultado ainda, 2, 3 meses. Então o paciente fica realmente com medo de não dar resultado. O Aldir me procurou demais. Rapaz, isso aqui não tá dando certo. Os primeiros 2 meses. Calma. Os primeiros 2 meses eu te abusei bem, né? Todo dia mandando É mensagem. por isso que ele tem o telefone do pós-operatório, que eu pergunto para as meninas. Todo dia vocês estão falando com os pacientes? Estão tirando o medo do paciente, que a gente fala na consulta, mas acho que o paciente é tanta informação que ele acaba esquecendo. Esquece. Agora, falando em medo nessa situação do pós-transplante, né, vamos botar no caso do Aldir Júnior aí, para a gente ver. O Aldir, paciente muito jovem. Quantos anos, Aldir? 28. 28 anos, já começou a desenvolver a calvície com quantos anos mais ou menos? 25? 23. 23 anos já começou a desenvolver, você não tinha trabalhado ainda. E a gente trabalhou no Aldir essa região frontal inteira. Quando ele foi para a consulta, eu já falei, você vai ter um bom resultado, porque a característica do cabelo do Aldir era um cabelo grosso. E esse cabelo grosso, ele traz bom resultado, porque ele tanto suporta melhor o intraoperatório, a remoção, extração e implantação dos fios, como ele cobre mais o couro cabeludo quando ele nasce, porque ele tem um diâmetro mais avantajado. Então a gente consegue um resultado muito bom. Fala um pouquinho da tua experiência aí, Aldir, com o transplante capilar, o que você achou? A experiência, primeiro, obrigado, Pedro, os amigos que estão aqui. A experiência, ela foi bem proveitosa. Eu gostei muito do resultado, não tinha medo de fazer a cirurgia, o procedimento cirúrgico, por acreditar não só na competência do senhor como profissional, mas também por ter pesquisado e saber que era uma sedação, era uma anestesia local, e isso já me deixou mais seguro. No que diz respeito ao paciente em si, eu ficaria muito mais constrangido numa situação que eu tivesse que usar futuramente, não tivesse mais cabelo. Então, eu sempre botei isso na minha cabeça. Eu estou reposicionando os fios do meu cabelo. Eu não estou aderindo à compra de uma peruca Sim. ou algo do tipo. Eu estou remodelando o meu ponto de vista, de visão do meu cabelo. Então, Exato. sempre eu fiquei muito confortável a isso, que, na verdade, muitas pessoas não têm esse conforto. Eu não quero que ninguém saiba que eu fiz implante ou algo do tipo. Eu já não tenho mais... No início, a gente fica. Eu acho que o Receoso. Salomão, Com certeza. o seu Alex aqui também sabe que a gente fica receoso. Mas depois você vê, o resultado compensa muito.
e você saber que aquele cabelo que foi reposicionado na sua cabeça, retirado de uma região e colocado em outra, ele não vai cair, é muito difícil cair, e isso a gente sabe no dia a dia, depois que a gente faz a cirurgia, que o procedimento é concluído e com o passar dos dias, Definitivo. como o Salomão fala, nos primeiros 120, 150 dias, 120, depois dos 120 a gente já está com a cabeça mais tranquila, porque está vendo de fato que o resultado é definitivo, porque todo o aparato, quando ele é bem usado, pós-operatório, o atendimento, a segurança psicológica que a equipe passa também é muito importante, porque todo mundo tem aquela incerteza quando vai fazer. O meu resultado vai ficar igual daquele cara que eu olhei, que ficou muito bom, olhei na TV, olhei no Instagram, olhei o próprio médico, o Dr. Pedro fazendo. Será que eu vou ter o mesmo resultado, eu vou ter a mesma sorte, assim a gente pensa, né? E quando vê o resultado, você vê faixa etária diferente. A minha é do Alex, e o resultado do Alex e o resultado do Aldir muito bom. Então, eu sou muito grato à oportunidade que eu tive de ser encaixado de forma rápida, porque foi uma cirurgia repentina. A gente criou uma amizade de academia, na brincadeira, ele disse, rapaz, eu te opero semana que vem. A gente faz esse procedimento. Eu disse, não dá tempo. Ele disse, amanhã tu vai fazer esses exames, aqui, esse, e me passou praticamente pelo WhatsApp, você vai fazer uma consulta, mas adianta logo os exames. Cheguei na consulta, ele me explicou todo o procedimento e eu tive a sorte de 10 dias depois, acho que teve uma desistência, né? Isso. Um reposicionamento de agenda e eu disse, não, eu quero fazer. E hoje o resultado tem quase 9 meses, né? O resultado é excelente. Eu, pelo menos, sou eternamente grato à oportunidade que eu tive de fazer esse procedimento junto com o Dr. Pedro. A equipe em si, o pós-operatório, dá um suporte incrível. Eu pensei em fazer em outro estado antes de conhecer o Dr. Pedro. Antes de conhecer na academia, eu já fiz, já tive uma viagem, já fui a Brasília, em outras clínicas, já estive no Goiás, em outra instituição também, em outra empresa. E também em Fortaleza. Só que o que me trouxe a ele foi, além de ele ser uma referência, que isso conta muito, o médico que tem gabarito, que tem referência, o pós-operatório está a 8 minutos de carro da minha casa. Então, eu passei 15 dias sem ter que me preocupar com lavar a cabeça, a região. A gente sabe que os primeiros 15 dias são primordiais, porque ali está tudo muito minucioso. E um movimento errado eu posso comprometer, de certa forma, o trabalho que foi feito. Então, sempre tive, depois do pós-operatório, eu tive a noção, de fato, da importância que é ter um pós-operatório perto da sua casa. Porque é muito fácil você pegar um avião e ir para Brasília por preço, ir para Goiânia por preço, para São Paulo por preço, cotar. E quando a gente fala de um resultado que eu costumo dizer que a gente tem uma oportunidade, se a gente errar na primeira, a gente já se desgosta da segunda. Não quer fazer, fica frustrado. Então, eu tive 100% de certeza que foi a decisão mais correta que eu tive no momento, estar em São Luís, fazer esse procedimento em São Luís, porque o pós-operatório, como eu disse, fica a poucos minutos da minha casa, e isso pesou muito para o resultado de hoje. Com certeza. Olha, você falou 3 coisas importantíssimas, Aldir, que a primeira você não deixou a sua calvície avançar mais para poder fazer. A tua calvície estava apenas na região frontal e você decidiu fazer logo para não ficar com aquela lembrança de calvo, de careca. Pronto, de certa forma foi isso. Eu quis antecipar, não deixar evoluir. Vou esperar para 35, 40 anos de idade? Não, vou fazer logo, tem um tempo aqui, estou entrando de férias, vou fazer. O doutor Pedro me deixou muito confortável, até me disse, não, cara, em 20 dias tu não vai nem perceber que tu fez o transplante. A gente não leva corte na cabeça, porque antigamente, anos atrás, 15 anos atrás, eu acompanhei um tio meu para fazer uma consulta, e na consulta já ficou determinado que ele levaria esse corte. E quando ele fez, eu vi a cicatriz, então não gostei. Logo na cabeça, ficar com uma cicatriz, sei lá, acho que fiquei com esse pensamento preconceituoso quanto a essa cicatriz no transplante. E quando ele me apresentou a técnica, eu disse, não é possível, parece que está caindo do céu. Está tudo conspirando, posso assim dizer, para eu tomar essa iniciativa de fazer
esse transplante. Então isso me deixou muito seguro. Não ter cicatriz, o pós-operatório contou muito. Foi uma das principais decisões, um dos principais motivos de tomar a decisão de fazer o transplante foi o pós. Quando eu olhei a estrutura da clínica, quando eu conheci as meninas que trabalham lá e todas me falaram, olha, vão ser 15 dias, você não pode faltar nenhum, porque esse é o momento mais delicado. O transplante aqui, pra gente, a gente já tira de letra, porque já virou automático, rotina. Então, a tua dedicação, ela vai te fazer sonhar com uma nota 10 ou com uma nota 6. Então, procuro 10. Eu me lembro muito desse diálogo e, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de estar presente em 14 dos 15 dias. Um não tive, mas acho que não fez muita diferença, graças a Deus. A gente pede os 15, que é para ver se o paciente vai em 10, que já está ótimo. Mas olha, outra coisa que chamou atenção aqui no depoimento do Aldir foi o seguinte, ele falou que o transplante ele é definitivo, e realmente o transplante é definitivo por quê? Porque o paciente tem que entender, nós temos 2 tipos de cabelo no nosso couro cabeludo. Um deles, ele possui o gene da calvície e outro não. O que nós perdemos é o que possui o gene da calvície, é o que vai da região frontal até a coroa, que é o famoso vértex. O cabelo que nós retiramos, usamos de área doadora, que é a região da lateral e da nuca, esse hormônio não age. Então, por isso que nós usamos ele e implantamos aqui. Então, o hormônio está circulante, mas ele não se liga. Se ele não se liga ao fio de cabelo, ele não causa a miniaturização. Porque o mecanismo da calvície androgenética é justamente a miniaturização dos fios. O hormônio se liga ao fio, esse fio vai afinando, é como se deixasse de dar os nutrientes necessários para o fio, ele vai afinando, atrofiando até a morte. Uma vez que esse fio morre, não há mais como retornar. Apenas através do transplante capilar. Então, o tratamento clínico, que é o que o Aldir, que o Salomão, que o Alex estão fazendo, ele é para várias funções. Tanto impedir o avanço da calvície androgenética, como melhorar o resultado do fio transplantado, porque o fio nasce mais saudável e mais forte. Ele também melhora a recuperação da área doadora. Então, esse tratamento, como você acabou de falar, vai te tirar da nota 6 para a nota 10. E isso o paciente tem que entender que não é só ir fazer o transplante. Ele tem que ter que fazer o dever de casa. E esse dever de casa vai ser importante para o resultado final. E o dever de casa, doutor Pedro, vale ressaltar que é simples. Nos primeiros 6 meses, você tem um comprometimento maior. Mas passou dos primeiros 6 meses, você tem que tomar todo dia uma medicação muito simples, que não causa nenhum efeito colateral, pelo contrário, ela faz te ajudar a ter mais disposição. Pelo menos eu sinto isso no dia a dia. E o mais interessante, que eu sempre costumo dizer, o shampoo faz muita diferença. O shampoo que a clínica oferta e outras demais instituições aí, eu tenho certeza que existem laboratórios também que usam a mesma fórmula, nos dá uma possibilidade de sonhar em ter sempre o cabelo mantido ali. Exato. Naquele objetivo que foi alcançado. Pelo menos eu sinto uma diferença muito grande quando eu acordo, quando eu levanto. Antigamente tinha uma brincadeira na minha casa, a minha mãe, ela sempre falou quando eu era criança, desde os 17, 18 anos de idade, 20, eu tive uma queda de cabelo constante na minha vida. Dos 15 em diante, por eu ter muito cabelo, ter o cabelo muito volumoso, muito cheio, não foi perceptível naquele momento. Eu não conseguia ver o tamanho do defeito que eu estava presenciando e não dava importância. E com o passar dos anos, poxa, tantos dias que eu acordei, eu vi o tanto de cabelo que tinha no chão do meu quarto. E hoje, graças a Deus, graças à medicina, graças aos profissionais que estão envolvidos nesse meu resultado, eu tenho a oportunidade de ver hoje dezenas, não centenas de cabelos. E sempre vai haver essa troca de cabelo, isso é normal, né? Sim, é queda. Essa queda de cabelo, mas isso nos deixa muito confortável. Não sei vocês, mas eu percebi que reduziu em 90% a minha queda de cabelo. Que bom. E isso é visível. Essa queda é o que eu falei antes, que é o eflúvio telógeno, que pode vir por inúmeros fatores, desnutrição, aumento do estresse, doenças, o uso de alguns medicamentos. Então, o nosso organismo, o cabelo, ele tem um cabelo como um sinal de alarme, de alerta do corpo. Às vezes, tem alguma coisa dentro do nosso corpo acontecendo de maneira errada e você não está percebendo. E o que o seu organismo faz? Tem que lhe avisar de alguma forma.
a queda de cabelo é uma das maneiras que ele avisa a gente. Muitas pessoas, por exemplo, nessa pandemia descobriram que tiveram Covid devido à queda do cabelo. Não sentiram nada com a doença, mas o cabelo caindo, quando foram investigar, tinham... Né? Exatamente. Então, o cabelo, ele é sensível a todas as modificações do organismo. Se você não cuida da sua saúde física e mental, seu cabelo vai cair. Se você está em desnutrição ou obeso, pode ser que seu cabelo caia. Se você está em depressão, muito estressado, muito ansioso, pode ser que seu cabelo caia. É o fator psicológico. Exato. Antigamente eu tinha isso na minha cabeça, esse mito. É um implante, não um implante. O termo técnico realmente é transplante porque você está só movimentando ele na sua cabeça. O cabelo é seu, você só está reposicionando ele. E o que deixa a gente mais tranquilo, porque todo mundo acha que teve esse pensamento, poxa, eu vou transplantar um cabelo, meu cabelo nunca mais vai ser o mesmo. Pelo lado positivo, porque a segurança que lhe dá depois de fazer um procedimento desse, que você sabe que aquele cabelo ele vai permanecer, que ele é seu, porque tem esses dois, quando a gente... O implante ele é o sintético, e o transplante é o seu, a gente tem esse pensamento, né? Pô, vou implantar um cabelo. Não, você está usando o seu próprio cabelo, e tem muita gente que tem esse preconceito, e um fator importantíssimo foi essa conversa que o Dr. Pedro, acho que tem com todos os pacientes, muito franca. Que bom, que bom. Agora, o caso mais difícil do dia, a gente já brincou bastante aqui, que o Alex Coutrin, ele acho que passou uns 2 anos, né? Tentando fazer esse transplante capilar comigo, e eu disse, não, a agenda tá cheia, não vai dar agora. Eu receoso de fazer, porque ele conhece todo mundo, eu acho que metade do Maranhão ele conhece. Eu disse, se não ficar bom, eu tô acabado, eu tenho que mudar de profissão. Então, assim, o Alex, ele tinha tudo para ser um transplante de baixa qualidade, um transplante que não fosse evoluir tão bem devido à característica do fio dele. É um fio muito fino, então o fio fino ele suporta menos o transplante e ele cobre menos quando nasce. O Alex Coutrin, ele é diabético e hipertenso, isso são fatores de risco. E ele também tinha acabado de fazer uma cirurgia bariátrica, né, quando a gente fez o transplante capilar. E aí, mas ele insistiu, chegou um dia, marcou lá com a secretária, já fez os exames, quando eu olhei na agenda já estava lá, o Alex Coutrin, vou ter que fazer. Mas graças a Deus, o que determinou para o seu resultado de excelência, foi a sua disciplina no tratamento clínico pós-transplante. E isso tem, no mínimo, de 50% de responsabilidade sua sobre o resultado que você carrega hoje. Era um medo muito grande, eu acho que nos primeiros meses eu ficava ligado para ele, tá fazendo tudo, tá tomando as medicações, com medo de não ficar bom, né? Porque se não ficar bom, a culpa é só do médico. E o antídoto na cabeça. Né? Exatamente. Eu falo pro meu paciente, na sua cabeça você tá vendo cabelo, eu tô vendo meu nome, então se não ficar bom, meu nome vai lá para baixo. Então a gente tem que correr atrás do melhor resultado. E realmente tem paciente que, não só eu como médico, que outros colegas da área também não pegam para fazer, porque ou a gente não vê um paciente que vai aderir ao tratamento, ou porque a característica do fio dele é muito ruim, né? Muito ruim no sentido de ser muito fino. Tem um paciente que nós temos que fazer um tratamento antes de fazer o transplante, então o seu ele passei um tratamento antes também, né? Então fez uns 6 meses, 8 meses, até 1 ano de tratamento para poder fortalecer os fios da região doadora para a gente poder fazer o transplante. Então, às vezes, o paciente se frustra, porque ele chega na consulta, assim como o Aldir falou, já queria fazer rápido. Mas só que para esse paciente não dá para fazer isso, porque a gente tem que melhorar a qualidade do fio da área doadora. Mas, com o tratamento prévio, a gente consegue melhorar e dar um resultado final. Outro susto que você me deu foi 1 mês depois da cirurgia, teve que ir para o hospital fazer um reposicionamento na bariátrica, né? Então, mais uma anestesia geral. Quando ele foi para lá, eu disse, meu Deus do céu, acabou o meu transplante. Porque a anestesia geral, ela sabidamente impacta muito nos fios, né? Então, a gente sabe que todo mundo que faz anestesia geral perde muito cabelo. Mas o Alex Coutrin não teve esse impacto negativo, por quê? Porque ele fortaleceu os fios. Ele vinha fortalecendo antes do transplante e continuou fortalecendo após. Ou seja, os fios dele eles sofreram uma agressão
tanto com a cirurgia de transplante quanto com anestesia geral 1 mês depois, na outra cirurgia. Porém, eles suportaram porque estavam fortalecidos. E isso tem sua responsabilidade diretamente, viu? Então, fala um pouquinho aí pra gente a sua experiência aí com o transplante, se você achou que valeu a pena, o que você acha? Vereador aqui, meu amigo Salomão, lá de Balsas, Maranhão. O que me deixou duas coisas bem intrigadas, quando eu fui fazer o transplante com o Pedro, eu descobri que foi o seguinte: quando ele fez, eu cheguei aonde? Meu sobrinho faz uma coisa que foi, né? Os cabelos vão nascer preto. Aí ele olhou para mim e deu uma deitada. Disse: não, foi um transplante. Quem faz milagre é Deus. E a outra parte que me deixou assim, eu vim descobrir o quanto bate a cabeça, foi quando ele disse: por favor, não bata a sua cabeça. Rapaz, eu bati 3, 4 vezes por dia. Meu Deus do céu, meus cabelos e tal, aquela coisa. Mas foi uma vitória. O Pedro não queria fazer o capilar, né? Mas até que insisti, e aí todo o tratamento que ele pediu para que eu fizesse, eu fiz da melhor forma possível. E hoje eu estou vitorioso, né? Todo playboy, cabelo do olho, agradeço ao doutor. A federal que aumentou o ciúme, né? Eu escutei de um paciente: se eu chegar em casa e a mulher me largar, eu digo: não, agora o ciúme vai aumentar, né? Que dá uma rejuvenescida, fica mais bonito, dá uma melhorada na autoestima, aumenta a confiança, né? Mas tem outra história, eu posso contar aquela história que foi engraçada. Você chegou lá na clínica para fazer outra cirurgia, né? Que era a de sexo, a gente acabou fazendo do transplante. Isso é uma brincadeira que ele conta, disse que foi lá para colocar o ovo do macaco prego, né? E depois da cirurgia foi o mesmo resultado, né? Depois do transplante. Mas a gente brinca porque é o seguinte: muitos pacientes têm medo de ficar com diminuição da libido após o transplante, de alguma coisa do tipo ocorrer. Eu falo para o meu paciente sempre: não tenha medo, faça o que eu estou pedindo de tratamento, porque o meu tratamento ele é adequado justamente para que o paciente não sinta diminuição da libido. Pelo contrário, né, meus pacientes referem até uma melhora da libido, porque eu estimulo o eixo gonadal, que nos homens a gônada são os testículos, a produzirem mais testosterona. Isso vai impactar negativamente no transplante? Não. Por quê? Porque a gente está bloqueando a produção de DHT. Nós estamos impedindo a ação da enzima 5-alfa-redutase de transformar a testo em DHT. Então nós subimos só a testo do paciente a níveis fisiológicos e não a níveis anabólicos, e mantemos o DHT lá embaixo. Com isso o paciente percebe até uma melhora na disposição, tá? Então, claro, cada caso é um caso. Tem um efeito psicológico, mesmo assim, com tratamento modificado. Às vezes, alguns pacientes me procuram e a gente ajusta e resolve, tá? Então, com relação ao transplante capilar, todo caso ele é individualizado. Com relação a tudo na medicina, na realidade, né? Então, todo caso é individualizado. Todos os resultados, eles são variáveis, porque depende tanto do procedimento quanto da adesão do paciente às orientações, tá? E vocês, graças a Deus, foram resultados de sucesso, cases de sucesso. Quero agradecer demais aqui a participação nesse nosso primeiro podcast, foi muito bom conversar com vocês. Esse cara é bonito, isso aí. Olha a diferença. Bota a foto do antes dele aí pra gente, a do antes, ele ficou antes e depois, olha como era antes, bota agora. Olha aí, resultado realmente muito bom. Agora eu vou namorar com esse cara. Passou uma tinta nesse cabelo aí. Essa é outra preocupação, Como ele é meu tio, aí o genro dele me liga direto: rapaz, Pedro, pede pro Alex deixar de pintar o cabelo. Ele tá me dando de 15 dias, eu já falei pra ele que isso vai atrapalhar. Mas aí, graças a Deus, esse cabelo não cai mais não. Só não pode fazer loucura, mas uma tonalização pode fazer. Tem paciente que, inclusive essa é uma das dúvidas, né, do paciente, se pode pintar o cabelo, tonalizar depois, e pode, só não pode usar os agentes químicos, né, petrolados, amônia e formol. Os alisantes, bom falar nisso, lembrar disso agora. Os pacientes jovens que gostam de fazer aquela selagem no cabelo, para o cabelo ficar mais liso,
isso impacta demais na aceleração da queda do cabelo do paciente. Porque além se você tiver calvície na família, você deve ter também algum grau de calvície androgenética. Com isso, você está acelerando o seu processo de calvície, porque você pode ter corte químico. Fora que a selagem capilar, se seu cabelo tem 80 nanômetros, quando você faz a selagem, ele passa a ter 40. Então, fica mais fácil de ver o couro cabeludo. Entendeu? Então, a calvície fica mais perceptível. Então, tem uma série de fatores que podem influenciar. E quero agradecer demais a vocês. Esse é o nosso primeiro podcast. Quero dizer para vocês que isso que vocês fizeram hoje aqui impacta demais na decisão de muitos pacientes. Porque os pacientes querem ouvir de pessoas que fizeram, e não só da boca do médico, o que é, para que serve, por que isso pode ou não ajudá-los. E essa experiência de vocês, que vocês contaram aqui, realmente faz a diferença na questão da decisão. Porque muitos pacientes têm medo de fazer e se arrepender. E até hoje, graças a Deus, eu não vi um paciente meu que tenha se arrependido de realizar o transplante capilar. Graças a Deus, o Aldir falou uma coisa interessante. Quando o transplante ele é bem sucedido desde o primeiro procedimento, ele traz alta satisfação. E isso é importante você entender por quê? Porque o fio da área doadora não vai nascer um fio novo no lugar daquele que a gente retirou. Vão nascer os fios adjacentes, os vizinhos, e vão cobrir aquela região que a gente retirou, aquele fio da área doadora. Porém, se você faz um transplante capilar mal sucedido e acaba com a sua área doadora, você no segundo transplante já vai ter menos fios para transplantar. Seu resultado não vai ser o mesmo de que se tivesse acertado de primeira. Realizei um transplante em Brasília semana passada que me deixou muito com o coração na mão, porque o transplante do paciente, ele realizou um transplante há um ano e meio atrás, nos Estados Unidos, inclusive, ele mora lá, e o médico que realizou o procedimento, ele usou punches muito largos. Pra você ter ideia, eu uso um punch, que é o material que a gente vai extrair o fio, de 0,8 milímetros. Esse punch que ele usou, com certeza foi de 1,2, 1,3, 50%, 60% maior ou mais do que o que a gente usa normalmente. Então, mesmo sendo a técnica FUE, ficou cicatrizes. E ele, além de retirar o fio, ele matou, lesionou vários fios ao redor. Então, a área doadora desse paciente ficou muito pequena. Não só isso, as incisões na região receptora foram realizadas de maneira errada, tá? O blend, que é o que a gente faz, o corte ou a lâmina de safira, ao invés de ser feito na vertical, foi posicionado os cortes na horizontal, o que deixou um tecido fibrótico todo nessa região receptora. Eu usei, geralmente a gente usa de 1 a 2 blends, que são lâminas de corte para fazer as incisões. Nesse paciente eu usei quase 20 de tanta fibrose que ele tinha. Recorri à lâmina de safira, que tem um corte muito mais apurado, muito melhor, perdi a lâmina de safira. Isso tudo devido a uma cirurgia anterior mal sucedida com a técnica mal aplicada. Então, o que eu falo para o paciente sempre muitos indagam preço, né? Eu gosto de falar de valor. O que tem valor para você? Eu acredito que o nosso valor é muito justo com relação ao que a gente vê no mercado, mas a gente entrega um produto, uma cirurgia de qualidade a nível mundial, que você não vai ter dor de cabeça. Isso é importante. Nunca escolha nenhum procedimento, principalmente na área estética, só pelo preço. E também desconfie de preços muito baixos, porque, por exemplo, em cada centro cirúrgico, eu tenho em uma equipe cirúrgica minha, 8 pessoas. Todas as pessoas que trabalham comigo têm dedicação exclusiva ao transplante capilar. Eu não permito que um médico que trabalha na clínica venha de um hospital, chegue de um plantão para realizar um procedimento. Ele vai chegar cansado, ele não vai ter aproveitamento, é uma cirurgia longa. Do mesmo jeito com minha equipe de enfermagem. As minhas enfermeiras só trabalham na clínica. E esse cuidado demanda uma boa remuneração. É o que eu faço lá com os nossos colaboradores para que a gente entregue o melhor serviço. Então, realmente uma dica que a gente dá
busque, além de preço, claro que isso é importante para todo mundo, mas busque também referência. Veja se o profissional que você está fazendo já tem larga experiência e se ele garante o serviço que ele está fazendo. Porque isso, uma cirurgia mal sucedida é um prejuízo permanente. Assim como uma boa cirurgia, uma cirurgia bem sucedida, o resultado é definitivo, é permanente, a mal sucedida também. Tá? Mesmo que você saia de um profissional, você teve uma péssima cirurgia e depois vai fazer em um que poderia te entregar algo bom, como foi semana passada, esse profissional fica de mãos atadas, porque eu não tenho material biológico para trabalhar. Então é só uma dica para quando você for procurar, realmente procure algo e alguém que te traga e te dê, uma equipe que te dê confiança. Tá bom? Senhores, muito obrigado, foi um prazer enorme e quero agradecer a cada um de vocês, Aldir Júnior, Alex Coutrinho e Salomão Lopes por estarem aqui hoje, por saírem do seu trabalho, virem das suas cidades, né? Então, isso para mim, com certeza, mostra o tamanho da consideração que vocês têm por nós e isso me deixa muito grato. Então, a retribuição, a consideração que você teve por nós também. Que bom, obrigado demais, viu? Aliás, Coutinho, obrigado. Vou tentar fazer que você não viaje mais hoje, que vai dar à noite. Viajar à noite não dá certo. Né? Alex está falando da retribuição e o mais engraçado, quando a gente tem uma oportunidade de sentar com o Pedro, ele fala, olha, se não ficar bom, eu te devolvo o teu dinheiro. Ele é ganhado, ele atiça a gente a fazer, porque ele diz, rapaz, não vou perder nada. Então, agora na próxima eu vou dizer, e se ficar, você paga o dobro. Vamos ver se ele... Vai que cola. Gente, um abraço e até o próximo episódio. Ok. Abraço. Obrigado.